Artigo 1094. São características da sociedade cooperativa, inciso 3, limitação do valor da soma de cotas do capital social de cada sócio poderá tomar. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Inciso 5. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar fundado no número de sócios presentes à reunião e não do capital social representado. Inciso 6. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Inciso 7. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Inciso 8. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Artigo 1095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. Parágrafo 1º é limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Parágrafo 2º é ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 1096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Capítulo 8. Das sociedades coligadas. Artigo 1097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Artigo 1098. É controlada, inciso 1, a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. Inciso 2, a sociedade de cujo controle referido no inciso antecedente esteja em poder de outra mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por estas já controladas. Artigo 1099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra sem controlá-la. Artigo 1100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Artigo 1101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra que seja sua sócia por montante superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou cotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos 180 dias seguintes àquela aprovação. Capítulo 9. Da liquidação da sociedade. Artigo 1102. Dissolvida a sociedade e nomeado liquidante na forma do disposto neste livro, proceder-se-á à sua liquidação de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções averbada a sua nomeação no registro próprio. Artigo 1103. Constituem deveres do liquidante, inciso 1, averbar e publicar a data, a sentença ou instrumento de dissolução da sociedade. Inciso 2, arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam. Inciso 3, proceder nos 15 dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. Inciso 4. Ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas. Inciso 5. Exigir dos cotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas cotas e, se for o caso, as quantias necessárias nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre os sócios solventes e, na mesma proporção, o devido pelo insolvente.